Eu vi essa história acontecer de perto, e até hoje lembro do dia exato, porque ele começou como qualquer outro, mas terminou diferente de tudo que aquela mulher já tinha vivido. Maia Torres era engenheira sênior numa daquelas corporações gigantes que vivem aparecendo em rankings de melhores empresas para se trabalhar, cheias de frases bonitas nos murais e cafés caros na recepção. Isso foi ali por volta de 2019, pouco antes do mundo virar de cabeça para baixo, numa terça-feira comum, céu meio nublado, trânsito travado, café fraco demais na caneca térmica amassada que ela carregava há anos. Maia vinha de uma realidade simples: apartamento pequeno, aluguel contado no débito automático, carro antigo que rangia ao fazer curva, e uma rotina silenciosa de quem sustentava tudo sem nunca aparecer. Enquanto diretores desfilavam de terno sob medida, relógios que custavam o valor do carro dela e falavam sobre resultados milionários em salas envidraçadas, Maia estava lá embaixo, no miolo da operação, garantindo que sistemas críticos não caíssem, que contratos continuassem válidos, que números fechassem. Ela não era o rosto da empresa, mas era o sistema nervoso. Naquele dia específico, ela estava revisando logs de madrugada, como tantas outras vezes, quando decidiu que não dava mais para fingir que não via algo que vinha engolindo seco havia anos. O contraste sempre foi gritante, quase cruel, e Maia sentia isso em detalhes pequenos que ninguém mais percebia. O crachá dela já estava gasto, com a foto antiga de quando ainda acreditava que esforço falava por si só. Enquanto isso, executivos novos chegavam todo trimestre, muitos sem saber nem pronunciar corretamente o nome dos sistemas que ela havia arquitetado sozinha, mas ganhando salários que ela só descobria por acaso, em planilhas vazadas ou comentários atravessados em reuniões. Naquela manhã, enquanto caminhava pelo corredor longo demais do prédio corporativo, Maia carregava algo diferente por dentro. Não era raiva, não. Era tristeza explícita. Era uma lucidez incômoda, daquelas que não gritam, mas também não deixam mais dormir. Ela sabia exatamente quanto valia. Sabia o quanto a operação dependia de decisões que só ela sabia tomar, de atalhos mentais construídos em anos de noites sem hora extra paga. Ainda assim, era tratada como peça substituível. Ao atravessar a catraca e sentir aquele ar-condicionado gelado demais, Maia não imaginava que aquele seria o último dia em que pisaria ali como funcionária. Ela só sabia que precisava fazer uma pergunta simples, justa, quase ingênua. Por que ganhava menos do que pessoas que dependiam diretamente do trabalho dela? Quando Maia chegou à sala do RH, o ambiente parecia comum demais para o que estava prestes a acontecer. As paredes bege claro, os quadros sem graça, a mesa larga e impecavelmente organizada, e a recepcionista sorrindo de forma ensaiada, criavam a ilusão de normalidade. Mas havia algo no ar que parecia pesar, como se cada centímetro da sala soubesse que aquela conversa não seria trivial. Maia sentou-se em uma cadeira rígida, cruzou as mãos sobre o colo e, com a voz calma, perguntou sobre a discrepância salarial que vinha notando há meses. A resposta, ao contrário do esperado, veio como um golpe seco. Você é apenas uma engenheira. Saiba qual é o seu lugar. Não houve gritos. Não houve debates. O ar-condicionado parecia congelar ainda mais. Os papéis sobre a mesa pareciam enrijecer e o silêncio da sala se tornou quase físico. Cada palavra dela, cada gesto do RH, carregava um peso que não se media em números, mas em humilhação silenciosa. Uma daquelas situações que você sente no estômago, como se tudo o que você construiu estivesse sendo diminuído de forma invisível, quase imperceptível para qualquer outro olhar. Ela não explodiu. Maia simplesmente respirou fundo. Percebeu cada detalhe daquele momento. O relógio grande na parede marcando os segundos. O reflexo da luz fluorescente nos óculos do gerente. O tilintar do copo de água, sendo ajustado. E então, silenciosa, tomou uma decisão que mudaria tudo. Pediu demissão ali mesmo. Sem drama, sem ameaça, sem promessa de retorno. A sala ficou imóvel, como se ninguém tivesse compreendido o que acabara de acontecer. Ela pegou seus papéis, organizou-os meticulosamente na pasta e caminhou para a porta.
cada passo carregando uma determinação que ninguém na sala poderia medir. Naquele instante, a engrenagem invisível que sustentava toda a empresa começava a se soltar, mas ninguém ainda sabia. Maia saiu com a calma de quem entende seu próprio valor, e ao fechar a porta, deixou um rastro silencioso de tensão que poucos perceberiam imediatamente, mas que logo se transformaria em um caos inevitável para quem sempre acreditou que poder era ter título, dinheiro ou presença, e não conhecimento, responsabilidade e presença silenciosa. As horas seguintes foram quase cinematográficas, mas ninguém na empresa percebia ainda. E-mails começaram a ficar sem resposta. Processos que antes rodavam automaticamente começaram a travar. Contratos que dependiam de assinaturas técnicas ficaram suspensos. E auditorias começaram a falhar silenciosamente. Maia já estava longe, mas o efeito da sua ausência era imediato, invisível e devastador. Cada sistema que parava tinha o mesmo traço em comum. Dependia do conhecimento que só ela detinha, aquele saber nunca documentado, sempre assumido como garantido, que mantinha a engrenagem inteira girando sem que ninguém notasse. Os líderes começaram a se olhar com surpresa, sem entender por que tarefas que sempre funcionaram agora exigiam explicações, porque decisões simples precisavam de alguém que, misteriosamente, não estava mais lá para tomá-las. Um silêncio pesado começou a se espalhar pelos corredores, o tipo de silêncio que antecede a constatação de que algo grande está errado. Quando a realidade bateu, bateu forte. Executivos que passavam dias inteiros em reuniões de estratégia, falando sobre lucro, inovação e crescimento, perceberam que não sabiam nem por onde começar. Reuniões emergenciais foram convocadas às pressas. Telefonemas intermináveis atravessaram a cidade, mas nada parecia funcionar. O pânico começou a se espalhar como um vírus silencioso. Funcionários de diferentes setores se perguntavam o que tinha acontecido, enquanto contratos pendentes geravam atrasos financeiros e técnicos. Cada ligação ao departamento técnico terminava na mesma resposta: precisamos da Maia. E era verdade. Aquela mulher, discreta, que sempre parecia apenas fazer parte da engrenagem, era agora o centro de um colapso que ninguém mais conseguia conter. O poder que antes estava em títulos, cargos e salas envidraçadas começou a inverter, e a percepção de que ela era essencial finalmente atingiu cada executivo, cada diretor, cada rosto que antes a ignorava. Em pouco tempo, a caixa de e-mails de Maia começou a se encher de mensagens de pessoas que antes mal a cumprimentavam no corredor. Chamadas insistentes de diretores, convites para reuniões de última hora, promessas de aumentos salariais absurdos, cargos que pareciam tirados de filmes de Hollywood, bônus que mais pareciam pequenas fortunas. Alguns chegaram a aparecer pessoalmente, no seu apartamento, com pastas de propostas, sorrisos ensaiados e discursos preparados para convencê-la de que seu valor finalmente tinha sido reconhecido. Mas Maia, sentada na cozinha do seu pequeno apartamento, olhando para a cidade lá fora, entendia que aquilo não era reconhecimento, era desespero. O mesmo sistema que ela sustentava silenciosamente por anos, agora implorava por sua presença, e cada gesto, cada palavra, soava mais como tentativa de remediar o que foi negligenciado do que um verdadeiro reconhecimento de sua importância. Ela não voltou. Maia sabia que o problema nunca foi técnico, nunca foi dinheiro, nunca foi cargo. Era cultural. Uma organização que só reconhece valor na ausência nunca soube respeitá-lo na presença. Ela respirou fundo, fechou a porta das últimas mensagens e olhou para o céu pela janela pequena do apartamento, sentindo uma mistura de alívio e justiça silenciosa. Havia uma sensação inédita de liberdade, daquelas que não se compra, não se troca e não se negocia. Pela primeira vez em anos, Maia se sentia inteira, consciente do próprio valor, e pronta para construir um caminho onde suas habilidades, sua voz e sua humanidade seriam reconhecidas desde o início. Ela não precisava de aplausos, de reconhecimento público ou de vingança.
Ela precisava apenas de autonomia, e isso, finalmente, era dela. Nos dias que se seguiram, Maia começou a desenhar um novo caminho para si mesma. Não havia pressa, não havia imposição, apenas escolhas conscientes. Ela aceitou propostas de empresas menores, mas que valorizavam não apenas o que ela sabia, mas quem ela era. Cada reunião, cada negociação era diferente. Ela falava com pessoas que ouviam, que queriam entender, que reconheciam que conhecimento valioso não é apenas técnico, mas humano. A sensação de finalmente ser ouvida, de finalmente ter espaço para contribuir sem ser diminuída, era libertadora. Enquanto isso, a antiga corporação ainda tentava desesperadamente preencher a lacuna que Maia deixara. Sistemas travavam, contratos pendiam, e cada tentativa de remediar falhas sem ela reforçava a ideia de que a engrenagem invisível que sustentava tudo havia sido subestimada por anos. O impacto da decisão de Maia se consolidava a cada dia. Ela podia acompanhar de forma quase voyeurística como a empresa que a ignorou enfrentava um caos crescente, enquanto ela prosperava silenciosamente em um ambiente que a valorizava. O poder que antes estava em títulos e contratos agora estava em sua autonomia, em sua capacidade de escolher e ser reconhecida de verdade. Maia sentia uma mistura de empoderamento e alívio, uma sensação que não se mede em dinheiro, mas em liberdade, respeito e dignidade. Ela entendia que não precisava de espetáculo, nem de revanche, nem de aplausos públicos. O silêncio da sua saída, que antes parecia simples, era agora uma justiça plena e concreta. Ela finalmente era protagonista da própria história. Com o tempo, Maia se consolidou em um lugar onde seu conhecimento era reconhecido desde o primeiro dia, onde cada contribuição tinha valor e cada decisão era respeitada. Ela passou a liderar projetos complexos com autonomia total, sem precisar provar nada a ninguém, apenas fazendo o que sabia melhor. Transformar sistemas, processos e pessoas ao redor com seu conhecimento. O contraste com a antiga empresa ainda era evidente em sua memória. Corredores vazios, telefonemas desesperados e reuniões improvisadas tentando cobrir lacunas que só ela podia preencher. Mas Maia não olhava para trás com ressentimento. Havia uma satisfação silenciosa em saber que havia escolhido a própria liberdade e que aquela decisão tinha reverberado muito além do que qualquer executivo poderia imaginar. A sensação de ser inteira, de finalmente ter sua voz ouvida, era mais valiosa do que qualquer cargo ou bônus que pudessem oferecer. Hoje, quando conta essa história, Maia não fala de vingança, de poder ou de espetáculo. Ela fala de escolhas, de reconhecimento verdadeiro e da importância de saber seu valor antes que alguém tente medi-lo por você. A lição que fica é clara. Às vezes, a maior transformação acontece em silêncio, com uma decisão simples, mas carregada de coragem. E se você está assistindo agora, lembrando de um momento em que se sentiu invisível ou subestimado, saiba que mudanças reais podem acontecer quando você decide se colocar em primeiro lugar. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. É nesse tipo de escolha que o mundo começa a valorizar o que realmente importa: você.